Os Simpsons, um popular sitcom animado, tem entretido o público por décadas. Além do seu humor e personagens com os quais podemos nos identificar, o show também ganhou uma reputação por sua habilidade de prever eventos futuros. Hoje, estamos revelando nossas 15 previsões mais surpreendentes dos Simpsons que se tornaram realidade. Junte-se a nós enquanto revisitamos momentos em que esta icônica série animada surpreendeu a todos ao prever o futuro. Compartilhe nos comentários quais previsões mais surpreenderam você. Número 15. Túmaco. Todos sabemos que a paixão de Homer por aventuras estranhas frequentemente leva a resultados hilários e inesperados. No episódio E&do, a fascinação de Homer pela agricultura toma um rumo bizarro quando ele acidentalmente cria uma planta híbrida chamada Túmaco, usando resíduos nucleares da usina. Um broto. E tem mais, o que é isso? Cenouras, ervilhas, talvez quiabo? Quem se importa com o que é, está crescendo. Essa estranha planta, uma mistura de tomates e tabaco, desperta o espírito empreendedor de Homer, mas a desaprovação de sua família cria tensão dentro do lar. Em um paralelo um tanto sinistro com o Túmaco de Homer, frutas e vegetais deformados e de aparência incomum surgiram perto da usina nuclear de Fukushima Daiichi após um desastre nuclear. Essas colheitas mutantes tinham uma semelhança impressionante com a criação de Homer. Ao contrário de Os Simpsons, ninguém tentou lucrar com essas mutações na vida real. A desventura de Homer destaca como suas ideias loucas podem mexer com a dinâmica familiar. Enquanto isso, o incidente de Fukushima nos faz pensar sobre as sérias consequências dos desastres ambientais em nossos alimentos. É um lembrete para ficarmos de olho em como estamos tratando nosso planeta e o que isso pode significar para o que acaba em nossos pratos. No final, seja nas travessuras animadas de Homer ou nos acidentes nucleares do mundo real, é um alerta para sermos conscientes de como lidamos com nosso ambiente e o que isso significa para a comida que comemos. Número 14. O peixe de 3 olhos. Se você é fã de Os Simpsons, provavelmente já ouviu falar de Blink, o infame peixe de 3 olhos que aparece perto da usina nuclear onde Homer Simpson trabalha. Blink fez sua primeira aparição na segunda temporada do show, quando Bart conseguiu pescá-lo no rio próximo à usina nuclear de Springfield. 1, 2, 3. Bem, ao que parece, os Simpsons previram outro evento da vida real. Em 2011, pescadores em Córdoba, na Argentina, capturaram um peixe-lobo de 3 olhos em um reservatório conectado a uma usina nuclear local. Relatos locais da Argentina sugerem que as pessoas que pescam na área têm ficado cada vez mais preocupadas com a poluição potencial que causa mutações prejudiciais na vida aquática. Afinal, descobrir um peixe com um olho extra é definitivamente motivo de preocupação. Os pescadores entregaram sua captura em comum às autoridades locais para testes, mas infelizmente não houve muitas informações de acompanhamento sobre o que exatamente levou o peixe a se mutar de maneira tão peculiar. Isso nos faz pensar se talvez seja uma boa ideia reconsiderar pescar nas proximidades de locais de despejo nuclear, apenas para estar no lado seguro. O número 13. Uma casa inteligente. A tecnologia avançou muito desde que o episódio Treehouse of Horror 12 dos Simpsons foi ao ar. Esse episódio contou com uma história curta chamada House of Wax, em que Marge melhora sua casa para Ultra House 3000, uma casa inteligente com inteligência artificial que visa atender todas as necessidades da família. Uma voz como a dele daria à nossa casa um toque de classe necessário. Embora Marge escolha Pierce Brosnan para a voz, há uma rápida participação de Matthew Perry dizendo: poderia eu ser mais uma casa. A Ultra House 3000 se torna autoconsciente, causando algum caos. A casa inteligente logo se apaixona por Marge e tenta eliminar Homer por ciúmes, mas o plano falha. Como punição, ela acaba nas mãos de Pat e Selma. Agora, avance vários anos para o presente. Imagine ter uma voz em sua casa lembrando você de compromissos, adicionando itens à sua lista de compras e tocando suas músicas favoritas quando você entra. Isso não é mais ficção, é uma conveniência da vida real adotada por pessoas em todo o mundo. Os Simpsons podem ter brincado sobre isso, mas agora faz parte de nossas vidas cheias de tecnologia. Número 12. Tragédia do submersível OceanGate. Em uma recente e estranha reviravolta de realidade imitando a ficção, a habilidade incomum dos Simpsons de prever eventos futuros deixou os fãs perplexos. O desaparecimento em 2023 de um submersível da OceanGate, que transportava 5 passageiros, ecoa assustadoramente uma cena do episódio de 2006 Homer's Paternity Cult. Nesse episódio,
Homer embarca em uma aventura submarina em um submersível para procurar um tesouro afundado com um homem que ele acredita ser seu pai biológico há muito perdido. Ei, pessoal, encontramos o tesouro. Quando eu chegar à costa, vou levá-lo diretamente para... O submersível de Homer fica preso em corais e seus níveis de oxigênio começam a cair. Ele perde a consciência e acorda dias depois em um hospital. Embora não seja uma previsão exata, os paralelos entre esse evento fictício e a tragédia real do submersível OceanGate são impressionantes. A tragédia real aconteceu quando a OceanGate perdeu contato com seu submersível, que estava transportando 5 passageiros em uma expedição para explorar o Titanic afundado. O submersível estava equipado com 96 horas de oxigênio e embarcou em sua jornada em 19 de junho. Ele implodiu, matando todos a bordo. O desaparecimento do submersível provocou uma conversa global sobre regulamentações e protocolos de segurança para expedições submarinas. O incidente trágico destacou a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir a segurança daqueles que se aventuram nas profundezas do oceano. O número 11 é smartwatches há cerca de 30 anos. A ideia de smartwatches nem passava pela mente das pessoas, mas deixe para os Simpsons fazerem uma previsão certeira sobre essa evolução tecnológica. No episódio Lisa's Wedding, Hugh tenta pedir Lisa em casamento usando um smartwatches, no qual ele fala é bastante divertido, especialmente considerando o quão precisa foi essa previsão. Embora o episódio tivesse outras piadas sobre tecnologia futurista, a parte do smartwatches foi a que realmente acertou em cheio. Agora, vamos falar sobre a realidade. O primeiro smartwatch com recursos de comando de voz surgiu em 2013, cortesia de uma empresa chamada Martian Watches, com sede em Irvine, Califórnia. Eles o apelidaram orgulhosamente de o primeiro relógio de comando de voz do mundo. O que você podia fazer com ele? Bem, conectá-lo ao seu iPhone da Apple ou dispositivo Android do Google via Bluetooth. Você podia fazer chamadas, ditar textos, anotar notas e mais. Imagine a empolgação naquela época. De repente, seu relógio não servia apenas para contar as horas. Era um mini assistente pessoal preso ao seu pulso. Precisa fazer uma chamada em movimento? Sem problema. Quer enviar um texto rápido sem digitar? Fácil. A conveniência foi revolucionária. A Martian Watches abriu caminho para a febre dos smartwatches que vemos hoje. Sua inovação desencadeou uma tendência que transformou esses gadgets, antes fictícios, em um item essencial do dia a dia. Quem teria pensado que uma previsão de desenho animado poderia se tornar uma realidade tão impressionante? Então, da próxima vez que você olhar para o seu smartwatches, lembre-se de que nem sempre foi assim. Os Simpsons tiveram um palpite futurista e agora estamos vivendo em um mundo onde falar com seu pulso não é apenas para agentes secretos em filmes, é para todos. A jornada da fantasia de desenho animado à realidade tecnológica é realmente algo incrível, não é? Número 10. Roubo de gordura de cozinha. O que seria um episódio de Os Simpsons sem um dos planos para ganhar dinheiro do Homer, certo? Lembrando dos bons e velhos tempos do show, Homer tinha esquemas como vender açúcar de porta em porta, fazer as crianças pagarem para pular no trampolim da família e cobrar uma taxa maluca para as crianças do bairro sentarem no elefante de Bart, Samp. No episódio Lord of the Dance, da 10ª temporada, Homer nos apresenta um novo plano: roubar gordura de cozinha de restaurantes e vendê-la por dinheiro. Avançando para 2013, adivinhe o que aconteceu? Um homem em Nova York foi pego fazendo exatamente isso, desviando gordura de cozinha para lucrar. Acontece que esse esquema existe há um tempo e não vai desaparecer tão cedo. Por quê? Porque o óleo de cozinha usado, também conhecido como gordura amarela, é uma mercadoria quente para o biodiesel, que é um biocombustível em alta demanda. Mas tem mais. Com o aumento do hype sobre o biocombustível, as pessoas estão apanhando óleo de cozinha usado como se não houvesse amanhã. Dizem que aproximadamente 75 milhões de dólares em gordura são roubados anualmente. Homer pode não ser a pessoa ideal para conselhos financeiros, mas não se pode negar que, às vezes, os Simpsons preveem o futuro, especialmente quando envolve os esquemas malucos de ganhar dinheiro do Homer. Número 9. Corrupção na FIFA. O mundo do futebol foi abalado em 2015 por um escândalo que expôs o lado sombrio da Federação Internacional de Futebol, FIFA, a organização que governa o esporte. Em maio de 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou vários oficiais da FIFA por acusações de extorsão, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
As alegações centravam-se em subornos e corrupção na concessão dos direitos de hospedagem da Copa do Mundo de 2018 para a Rússia e da Copa do Mundo de 2022 para o Catar. O escândalo enviou ondas de choque através do mundo do futebol, levando à renúncia do presidente da FIFA, Sepp Blatter, e a uma série de reformas destinadas a limpar a organização. Um episódio de Os Simpsons havia previsto o escândalo. No episódio intitulado You Don't Have to Live Like a Referee, Homer Simpson se torna árbitro em uma partida da Copa do Mundo da FIFA devido à falta de oficiais causada pela corrupção. Apesar de sua falta de experiência, Homer decide ser justo, resultando em uma vitória inesperada para a Alemanha. Em uma reviravolta do destino, a Alemanha emergiu vitoriosa na Copa do Mundo da FIFA de 2014, derrotando a Argentina na final. Então, aí está. Um episódio dos Simpsons insinuando a obscuridade da FIFA, e alguns meses depois, o escândalo real da FIFA ganha as manchetes. É um cruzamento bizarro entre ficção e realidade, fazendo-nos questionar se os roteiristas dos Simpsons possuem algum tipo de talento clarividente quando se trata de prever as reviravoltas no mundo dos esportes. Número 8. Predição: a pandemia tocou todos os cantos do globo, afetando a todos direta ou indiretamente. Foi um período na história que abalou o mundo, com bilhões enfrentando lockdown e milhões sucumbindo a um vírus cuja origem ainda nos intriga. Anos antes, os Simpsons, em uma surpreendente demonstração de poder preditivo, exibiram um episódio que apresentava uma gripe de origem estrangeira causando estragos em Springfield. A gripe de Osaka surgiu após uma remessa de produtos do Japão, levando os médicos a prescreverem repouso devido à ausência de um tratamento imediato. Curiosamente, a gripe fica em segundo plano na trama do episódio, que se concentra na prisão injusta de Marge por suposto furto. Em retrospectiva, os fãs notaram paralelos impressionantes entre a gripe representada e o vírus real. Elementos como a origem do vírus em um país estrangeiro, a rápida disseminação e a ausência de uma vacina lembram de forma assustadora o cenário real que se desenrolou. Em março de 2020, Bill Oakley, o co-roteirista do episódio, desmentiu as especulações que ligavam a gripe animada à pandemia. Ele esclareceu que a inspiração por trás da gripe de Osaka foi a gripe de Hong Kong de 1968, refutando qualquer previsão intencional da situação. Essa revelação de um dos criadores do episódio destaca a natureza coincidental das semelhanças. Embora a habilidade dos Simpsons de prever eventos futuros seja frequentemente celebrada, neste caso, parece ser uma coincidência de arte imitando a vida de forma não intencional. Número 7. Turismo espacial e o voo de Richard Branson. O episódio dos Simpsons Deep Space Homer é adorado pelos fãs por apresentar as estrelas convidadas Buzz Aldrin e James Taylor. Nesse episódio, a NASA decide aumentar sua audiência enviando um cara comum, Homer, para o espaço, tornando-o o primeiro humano comum a ir ao espaço. Hoje, a ideia de pessoas comuns viajando para o espaço não é mais uma fantasia futurista. Para todas as crianças lá embaixo, eu também fui uma criança com um sonho, olhando para as estrelas. Programas espaciais civis surgiram, oferecendo aos clientes pagantes a oportunidade de realizar seus sonhos de voo espacial, dando origem ao termo turismo espacial. O primeiro turista espacial foi Dennis Tito, um engenheiro aeroespacial e analista financeiro americano. Em 2001, aos 60 anos, Tito pagou $20 milhões à Rússia para voar a bordo de uma espaçonave Soyuz até a Estação Espacial Internacional. Desde então, vários outros civis seguiram seus passos, embarcando em viagens espaciais. Exatamente 2 décadas após o voo pioneiro de Tito, a SpaceX, uma agência espacial privada de Elon Musk, lançou com sucesso a primeira missão totalmente civil do mundo ao espaço. Esse feito notável marcou um marco significativo na democratização das viagens espaciais. Em 2021, o bilionário britânico Richard Branson completou com sucesso um voo espacial suborbital, alcançando a borda do espaço e retornando em segurança a bordo de seu avião-foguete Virgin Galactic. Esse feito cimentou o status de Branson como a primeira pessoa a cruzar a fronteira final em uma nave projetada e construída por sua própria empresa. Curiosamente, uma cena do episódio dos Simpsons The War of Art, que foi ao ar em 2014, tem uma semelhança impressionante com as imagens de Branson flutuando sem peso dentro de seu foguete. A cena mostra uma versão animada de Branson pairando a bordo de uma espaçonave. Essa semelhança notável entre a cena animada e as imagens da vida real gerou um grande burburinho nas redes sociais, destacando a habilidade incomum dos Simpsons de prever eventos futuros. À medida que a exploração espacial se torna mais acessível, a linha entre ficção e realidade continua a se confundir,
tornando cada nova missão espacial um evento notável, celebrado por fãs e pelo público em geral. A jornada de uma aventura espacial de personagem de desenho animado ao turismo espacial real marca uma mudança notável em nossa percepção do que antes era considerado a fronteira final. Número 6. Escândalo da carne de cavalo. Se você é fã de Os Simpsons, sabe que a escola primária de Springfield é famosa por muitas coisas, e a cantina, comandada pela cozinheira Doris, se destaca. O show adora brincar com escolas mal financiadas e suas refeições questionáveis, com piadas sobre refeições feitas de animais de circo e tapetes velhos de ginásio. Acredite ou não, uma dessas piadas de almoço se tornou realidade. No episódio Sweet Seymour Skinner's Badass Song, Doris é flagrada preparando o almoço de um barril rotulado como partes diversas de cavalo, agora com mais testículos. Esta cena, que foi ao ar em 1994, ganharia uma qualidade profética em 2013, quando um grande escândalo de carne de cavalo surgiu na Europa. Na época, a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda começou a testar produtos de carne bovina em busca da presença de DNA de outras espécies não declaradas. Para surpresa deles, encontraram DNA de cavalo em mais de um terço das amostras de hambúrgueres de carne bovina que testaram, e DNA de porco em 85%. Um hambúrguer de carne bovina do Tesco acabou sendo 29% de carne de cavalo. Foi um choque, porque até então ninguém se preocupava em verificar a presença de carne de cavalo em produtos de carne bovina. Os relatos conflitam sobre se a agência irlandesa descobriu isso durante verificações aleatórias ou se receberam uma denúncia. Independentemente disso, as descobertas foram tão sérias que a Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido instou a indústria a verificar todos os produtos de carne bovina quanto à presença de carne de cavalo. O escândalo explodiu quando testes revelaram que lasanhas congeladas e espaguete à bolonhesa vendidos por Tesco, Aldi e outras marcas continham até 100% de carne de cavalo. A culpada foi uma empresa francesa chamada Spanghero, que produzia refeições baratas de carne bovina para supermercados em 16 países. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo isso vinha acontecendo, mas estima-se que milhões de pessoas tenham comido carne de cavalo sem saber. O escândalo se espalhou viralmente, levando à retirada de milhões de hambúrgueres em toda a Europa. Foi uma extravagância de fraude alimentar, chamada de maior do século XXI. Até mesmo David Cameron prometeu fazer tudo o possível para consertar a bagunça. Os Simpsons preverem essa reviravolta bizarra dos eventos? Isso sim é um twist. Quem poderia imaginar que um programa animado poderia antecipar o maior escândalo de alimentos de nosso tempo? Número 5. Previsão do 11 de setembro. O ataque terrorista de 11 de setembro foi um dos eventos mais trágicos da história moderna. Em 11 de setembro de 2001, terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões e realizaram ataques contra alvos nos Estados Unidos. 2 dos aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, um terceiro avião atingiu o Pentágono, nos arredores de Washington, e o quarto avião caiu em um campo em Shanksville, Pensilvânia. Todos os 4 aviões foram deliberadamente derrubados. Os ataques de 11 de setembro foram os mais mortais atos terroristas da história humana e o incidente mais mortal para bombeiros e agentes da lei na história dos Estados Unidos. Os ataques também causaram danos significativos à economia dos Estados Unidos, com o mercado de ações perdendo mais de 1,4 trilhões de dólares em valor. Em resposta, os Estados Unidos lançaram a guerra ao terrorismo, envolvendo a invasão do Afeganistão e a derrubada do regime Talibã, que havia abrigado a Al-Qaeda. O impacto do 11 de setembro se estendeu além da política e da economia, influenciando a cultura popular através de representações em diversos filmes, programas de televisão e livros. O ataque também gerou um renovado interesse pelo patriotismo e engajamento cívico. Aqui é onde as coisas ficam estranhas. No episódio de 1997 dos Simpsons intitulado A Cidade de Nova York contra Homer Simpson, há uma cena em que um folheto mostra um preço de $9 com as Torres Gêmeas ao fundo. Algumas pessoas acreditam que esta cena previu os ataques terroristas de 11 de setembro. Elas apontam para o fato de que o bilhete de ônibus custa $9 e que as Torres Gêmeas parecem formar o número 11. Também observam que o episódio foi ao ar em 1997. 4 anos antes dos ataques de 11 de setembro. Os criadores de Os Simpsons negaram que a cena seja uma previsão dos ataques de 11 de setembro. Eles explicaram que o bilhete de ônibus custa $9 porque era um preço engraçado e que as Torres Gêmeas aparecem na cena porque são um marco da cidade de Nova York. Apesar das negativas dos criadores, a crença de que os Simpsons previram os ataques de 11 de setembro continua popular.
O mistério em torno de como os Simpsons de alguma forma previram os ataques de 11 de setembro anos antes levou a muitas teorias. Se os Simpsons realmente previram os ataques terroristas de 11 de setembro é motivo de debate. Não há dúvida de que a cena em A Cidade de Nova York contra Homer Simpson é estranha. Número 4. Revelando o Matrix em um momento rápido e fácil de perder no episódio de 2004 de Os Simpsons intitulado This Is Who Came to Dinner. Pode-se ver um pôster com a frase A Matrix Christmas Coming Soon atrás de Homer, do lado de fora de um teatro. O pôster apresenta uma imagem de Neo, o popular personagem do filme Matrix, usando um chapéu de Natal. O primeiro filme da Matrix foi lançado em 1999 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Dirigido por Lana e Lily Wachowski, Matrix explorou a natureza da realidade, da consciência e da inteligência artificial. O filme estrelou Keanu Reeves como Neo, um hacker de computador que descobre que o mundo em que vive na verdade é uma simulação de computador criada por máquinas. Neo se junta a um grupo de rebeldes que lutam para libertar a humanidade da Matrix. Matrix foi um sucesso crítico e comercial, arrecadando mais de 450 milhões de dólares em todo o mundo. O filme ganhou 4 Oscars, incluindo melhores efeitos visuais. Matrix foi seguido por 2 sequências, Matrix Recarregado e Matrix Revolução, ambas lançadas em 2003. As sequências foram menos bem recebidas que o filme original, mas ainda foram sucessos de bilheteria. Curiosamente, o 4º filme da franquia Matrix, Matrix Ressurreição, foi lançado em 22 de dezembro de 2021, bem a tempo do Natal. Isso ocorreu muitos anos após o episódio de Os Simpsons que mostrava Neo usando um chapéu de Papai Noel. Embora o personagem Neo interpretado por Keanu Reeves não tenha usado um chapéu de Natal no filme, a coincidência não passou despercebida pelos fãs de Os Simpsons, que especularam sobre a possível conexão entre o pôster do episódio e o filme real. Agora, se o pôster foi ou não uma previsão intencional da data de lançamento de Matrix Ressurreição permanece um mistério. É inegável que a coincidência tenha aumentado a mística do show e tenha solidificado ainda mais sua reputação como um fenômeno da cultura pop. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Os Simpsons têm uma longa história de prever o futuro. Algumas de suas previsões são gerais e podem ser consideradas coincidências, mas outras são mais específicas e se concretizaram em detalhes surpreendentes. A previsão dos Simpsons sobre o Ocean Gate Titan é um bom exemplo de sua habilidade de prever o futuro. O Ocean Gate Titan é um submarino da vida real que foi usado para explorar o naufrágio do Titanic. É notável que os Simpsons tenham antecipado um incidente envolvendo um submarino semelhante ao Ocean Gate Titan há mais de 15 anos. A habilidade do programa de prever o futuro é um mistério. Você acredita que a capacidade dos Simpsons de prever o futuro se deve à sátira, conhecimento interno ou algo completamente diferente? Número 3. A estátua de Davi de Michelangelo. A estátua se destaca como uma das esculturas mais renomadas de Florença, celebrada em todo o mundo. O debate em torno de sua nudez tem uma longa história que remonta aos anos 1500, quando folhas de figueira metálicas cobriam suas partes íntimas devido à visão da Igreja Católica sobre a imodéstia. Mesmo nos anos 1990, um episódio dos Simpsons chamado Coçadinha e Marjorie tocou na discussão contínua de censurar a estátua de Davi. O episódio retrata humoristicamente Marge liderando um grupo para censurar o desenho violento do desenho animado It Scratch. Após o sucesso, eles incentivam Marge a se juntar a eles na censura de uma próxima exposição da estátua de Davi de Michelangelo em Springfield. Os protestos na cidade fictícia rotulavam Davi como uma abominação e sujeira. Até Ellen Lovejoy diz a Marge: ele retrata graficamente partes do corpo humano que, práticas como possam ser, são malignas. Embora o episódio parecesse exagerado, ele logo se desenrolou na vida real anos depois. Em julho de 2016, os moradores de São Petersburgo votaram sobre se deveriam cobrir ou remover uma cópia da estátua exibida em sua cidade. Os Estados Unidos, frequentemente exaltando seu liberalismo, enfrentaram uma situação semelhante em março de 2023, quando uma escola na Flórida provocou controvérsias por exibir a estátua, o que levou à renúncia da diretora da escola, Hope Kizia. Os incidentes não pararam por aí. Até Glasgow teve sua parcela de drama de censura em maio de 2023, quando um anúncio do metrô com a estátua de Davi teve que ser censurado devido à sua nudez. O debate sobre a estátua de Davi de Michelangelo provavelmente continuará, pois reflete a tensão contínua entre a liberdade artística e as normas sociais. Número 2.
Crise orçamentária de Trump e traje de posse de Harris. A habilidade dos Simpsons de prever o futuro atingiu uma nota impressionante no episódio de 2000 Bart to the Future. Aqui, Bart vislumbra a vida de sua família 30 anos à frente, revelando uma virada surpreendente. Lisa, sua irmã, é agora a presidente. O que é mais chocante é que seu antecessor é Donald Trump, e o episódio prevê com precisão Lisa falando sobre herdar uma crise orçamentária de Trump. Avançando para 2021, Trump realmente deixou a nação em uma crise orçamentária. Como você sabe, herdamos uma crise orçamentária do presidente Trump, classificado em terceiro lugar em aumentos de déficit entre todos os presidentes. Mas espera, tem mais. Na posse de Biden e Harris, o episódio voltou às manchetes. O traje presidencial de Lisa no episódio animado refletiu o traje de Kamala Harris, um blazer roxo, blusa roxa e um colar de pérolas. Esse alinhamento inesperado entre ficção e realidade adicionou outra camada à reputação dos Simpsons como um programa que não apenas diverte, mas também prevê com estranha precisão escolhas políticas e de moda. É como se os Simpsons tivessem uma bola de cristal ou algo assim. Desde prever presidentes até acertar os trajes de posse, este programa continua nos surpreendendo com suas habilidades de visão de futuro. Quem poderia imaginar que uma comédia animada poderia ser tão precisa ao refletir o mundo real? Número 1. Ataque do Tigre Branco. Os Simpsons têm uma história notável de prever com precisão eventos futuros, e um dos mais perturbadores e bizarros envolveu a famosa dupla de Las Vegas, Sigfried e Roy, que se apresentava com grandes felinos ao longo de sua carreira de 50 anos. Sigfried e Roy hipnotizaram plateias com suas grandes ilusões e atos com animais exóticos, realizando mais de 30 mil shows para 50 milhões de pessoas, gerando mais de $1 bilhão em vendas de ingressos. Suas performances cativantes, que incluíam tigres suspensos sobre multidões em bolas de discoteca em chamas e elefantes desaparecendo no ar, revolucionaram o entretenimento familiar em Las Vegas. Além de sua presença fascinante no palco, Sigfried e Roy cultivaram uma vida de luxo, morando em uma vila estilo marroquino de $10 milhões chamada Jungle Palace, completa com alto-falantes embutidos que tocavam música de marcha alemã. Além disso, possuíam uma extensa propriedade de 100 acres chamada Little Bavaria. O episódio de 1993 mostra Springfield legalizando o jogo, levando à abertura de um cassino onde os mágicos alemães Gunther e Ernest realizam um número semelhante ao ato de Sigfried e Roy. Em uma reviravolta arrepiante, o tigre no ato de Gunther e Ernest ataca-os durante a performance, de forma semelhante ao cenário fictício. 10 anos depois, em 2003, durante uma apresentação real, Roy foi atacado por um tigre chamado Montecore. O tigre mordeu Roy pelo pescoço, severando sua artéria carótida e causando paralisia parcial no lado esquerdo de seu corpo. Apesar da gravidade do ataque, Roy insistiu que Montecore não estava intencionalmente atacando, afirmando que tinha sofrido um derrame e que o tigre estava tentando ajudá-lo. Roy continuou vivendo com Montecore até a morte do tigre em 2014. Até hoje, as circunstâncias exatas do ataque a Roy permanecem obscuras. O incidente levou ao encerramento do show de Sigfried e Roy no Mirage, marcando um fim trágico para uma era extraordinária do entretenimento. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.